Papo de Porto 013, conectando pessoas e negócios, ampliando horizontes no setor portuário e comércio exterior. Patrocínio Wista Brasil, mulheres fazendo a diferença nos setores de shipping e trading. Lavanderia Johnny Washer, conveniência e qualidade perto de você. Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Papo de Porto 013. Eu, Luiz Fabiano, e a minha parceira Cristina Wagner, muito obrigado por ser minha parceira na noite de hoje, estaremos aqui ao vivo. Antes de eu passar a palavra a Cristina Wagner, eu irei fazer a minha autodescrição. Eu sou homem, negro, careca, olhos castanhos, 1,80 m de altura, e hoje estou trajando uma camisa, um suéter bege de mangas longas. Boa noite, minha parceira Cristina Wagner. É um prazer enorme fazer essa dobradinha aqui com você. Boa noite, querido, nosso queridíssimo Luiz Fabiano. Boa noite a todos e todas que estão nos assistindo. Eu vou também, antes de falar com a nossa convidadíssima, que na verdade ela é convidada, mas é uma das idealizadoras aqui do nosso pod. Eu sou mulher, eu tenho 51, eu já estou fazendo a conta já para chegar perto de janeiro. Tenho 1,65 m, tenho olhos azuis, sou branca, cabelos compridos, castanhos claros. Boa noite, Luciana Guerizzi, que dispensa apresentações. Quem não conhece esse ícone... Eu quero dizer o seguinte, quero deixar aqui registrado que hoje você é a nossa convidada, mas é a idealizadora aqui desse pod aqui, dessa oportunidade que a gente teve aqui com o Luiz Fabiano, que nos deu a mão. Você é o exemplo do que é ser uma Wister. Fico muito agradecida de ter a oportunidade de ter te conhecido, de poder conviver com você, de poder trocar com você. E é isso. E hoje a gente está aqui para falar de um assunto super novo. Será que perdemos ela? Não. Não, eu estou aqui. Eu tô aqui, eu só tô, assim, a voz de vocês está vindo picotada, mas eu estou conseguindo escutar o máximo que dá. A gente a gente vai tentar fazer da forma que der, porque na logística é assim, né? A gente exporta profissional porque acontecem essas coisas, né? E a gente faz o nosso melhor sempre, somos brasileiros. E não desistimos nunca, é claro. Nunca. Se eu puder começar, é só me dar um Pode. Tá. Eu gosto muito desse novo padrão de apresentação, né? Porque eu fico pensando como que eu seria se eu fosse me apresentar para quem não me conhece e quem não consegue me ver. Então, eu tenho 1,64 m, sou mulher, 1,64 m, sou branca. O meu cabelo é aquele cabelo curto, do tipo daquele filme Esqueceram de Mim, pichadinho para cima. Faço óculos, estou vestida hoje com uma blusa de gola olímpica e daquela jaquetinha azul que todo mundo fala que é da Faria Limer, azul, né? Aquela jaquetinha. Então, assim, eu tô a típica pessoa do podcast. E, Cris, eu fico feliz de você lembrar que eu fui a idealizadora, porque eu já tinha esquecido, sabe? Eu não idealizo as coisas para mim, eu idealizo para a sociedade. Então, se isso acontece e você lembrou, bacana, porque eu fico feliz, né? Mas isso daqui é um trabalho para a Wista. E falando em Wista, eu queria agradecer muito a Wista Brasil por ter me dado a oportunidade de estar aqui. A Wista Regional de Santos, em seu nome, em nome da doutora Luciana Pacheco, e ao Luiz Fabiano, que entendeu a importância que
de trazer a equidade de gênero e as profissionais do shipping para o programa dele, né? E quando eu falo profissionais, Luiz, é porque, embora a gente esteja labutando muito ainda nessa área, as profissionais ainda são chamadas de meninas, né? E aqui o que a gente vê são profissionais adultas responsáveis, que gostam do seu trabalho e profissionalmente bem, com bastante tecnicidade para esse tipo de debate, né? Então, parabéns, Luiz, por você ter entendido isso, e parabéns pela UISTA Regional, que continua, então, aquilo que eu pensei. Obrigada. Legal. Vamos começar? Vamos startar para falar de um assunto super novo, viu, Luciana? Que eu acho que você nunca nem ouviu falar, não sabe, não não vive. Ela é só especialista no assunto, né? Imagina, nem um pouco. Lu, a gente teve aí agora em junho, né, 3 audiências públicas, né, sobre o tema aí, sobre a nova poligonal aí, que tem, né, na verdade nova não, né, nova porque ela vai ter uma nova versão, vai ser feito um novo estudo, porque viu-se a necessidade de se incluir a vila aí dos criadores, né? Uhum. Então, a primeira, acho que para a gente startar isso, que não é um assunto novo, né? Fazem vários estudos e já aprovaram outros estudos antigamente, onde era só a STS-10, porque já havia necessidade do aumento, né? Porque a gente está sem lugar para colocar container. Então, para dar início, quais são as principais ferramentas que, eu vou dizer vocês, porque você está no meio de tudo isso, né, especialista no assunto, que vocês têm primeiro para fazer esse controle, né, o controle de toda essa questão aí do que precisa ampliar, do que não vai ampliar, do que área que pega, o que vocês têm hoje em dia de ferramenta, não só para determinar aquilo que precisa ser ampliado, mas inclusive de controle de área mesmo? Ô, Cris, eu não sei se eu vou ganhar ou perder, mas eu queria, antes de começar a falar da poligonal, eu gosto bastante de contextualizar a questão da poligonal, porque quando a gente fala com o público, né, e as pessoas que nos veem, às vezes estudantes, então a gente tem que ser responsável pela formação de opinião. Então, se você, Luiz Fabiano, me permitirem, eu gostaria de contextualizar um passo antes de começar a falar da poligonal de Santos. Posso? Lógico, por favor. É o meu instinto professoral. Eu não consigo, assim, toda vez que eu vou discutir alguma coisa, eu preciso falar por que existe isso, onde nasceu, essas coisas. Então, a primeira coisa que eu queria dizer é que aqui eu estou como especialista, né? Eu não falo em nome da empresa que eu trabalho, então isso significa que qualquer coisa que eu disser aqui é a opinião de uma especialista. Mas antes de mais nada, a gente precisa, assim, a poligonal, ela está tanto para o sistema jurídico que a gente possui no Brasil, assim como o sistema jurídico, ele foi determinado a partir da poligonal. São irmãos, são duas situações que não se desvinculam, né? Então, primeiro que a gente precisa entender é como é o sistema jurídico brasileiro em relação aos portos. Então, a gente tem os arrendamentos, as concessões em modelo de arrendamento, e tem os terminais autorizados, que são os TUPs, né? Tem outros, mas a gente vai se limitar aqui a isso. E esses dois regimes, eles estão fazendo agora, em 2024, 80 anos de existência. A gente se engana muito quando a gente... É por isso que eu não gosto de ir direto no assunto. A gente se engana muito quando a gente pensa que o TUP, os regimes jurídicos vieram com a lei de 2013. Eles não vieram com a lei de 2013. Existia um decreto-lei em 1944 que dizia que os terceiros, os embarcadores, poderiam construir as suas expensas, ou seja, sem dinheiro público, terminais que pudessem explorar suas cargas. Em 1966,
um decreto-lei deu, que foi o 5, deu a partida nisso, deu um corte, foi o pontapé inicial onde passou. Então, a Companhia Vale do Rio Doce, que era estatal, a ter o seu terminal de uso privado, a Petrobras com petróleo na época, né, os óleos e derivados, e a Companhia Siderúrgica Nacional com o aço. E por que o Estado fez isso? Porque o Estado, naquela época, chegou à conclusão de que ele não tinha eficiência, não era suficientemente produtivo para dar valor ao produto brasileiro. Então, não tenho capacidade para fazer essa operação, por favor, empresas particulares e também com ações do Estado, por favor, façam nos seus terminais, porque assim vocês fazem ferrovia, rodovia, vocês fazem o que vocês bem entendem. Então, assim, desde 1966, o Brasil vive, e muito bem, com 2 sistemas jurídicos diferentes. Então, quando se pensa em poligonal, a gente tem que dar um passo atrás para saber como que o formador de política, ele pensa no planejamento portuário. Que aí, então, para saber o que amplia, o que não amplia, o que está precisando, o que não está, qual é o plano geral de outorga, onde estão as outorgas, onde não estão. Então, desde essa época, e aí até 2013, essa questão dos 2 regimes, elas foram se aprimorando. Até que em 2013, o governo falou, olha, está aqui determinado que existe dentro da poligonal do porto organizado um bem público e fora da poligonal do porto organizado terminais privados. Eles não assim, qual que era a intenção da lei em 2013? Aumentar investimento. Para aumentar investimento, você precisa quebrar algumas arestas. Para você aumentar investimento e interesse, se é em Santos 10, se é em Granel, se é em carga geral, você tem que ter isso, você tem que ter esse estudo. Então, naquela época, em 2013, o governo falou, olha, porto precisa de carga. Carga está para porto, assim como o porto está para carga. Então, assim, a gente não tem carga que tem que ter sobrenome. Nem terceiro, nem própria, nem cativa, nem carga, sei lá. Porto é carga. E aí, então, a gente teve, nos últimos 10 anos, o maior investimento em infraestrutura portuária que o Brasil já assistiu desde, sei lá, né, desde essa... quando existiu a Lei dos Portos, em 1993. E essa poligonal, ela diz para os 2 regimes o seguinte, olha, vocês são complementares, porque lá atrás, em 44, 66, eu, Estado, não conseguia ser efetivo, você me complementou. Eles são convergentes, porque todos os terminais, seja dentro ou fora do porto organizado, eles tendem a fazer uma coisa só, o atendimento à cadeia de suprimento. Se você olhar 2 terminais, um de frente para o outro de container, operacionalmente não tem diferença. Não existe. E eles atendem um único objetivo, o consumidor final, seja onde ele estiver. Se você olhar 2 terminais frente a frente de granel, soja, por exemplo, é igual. São divergentes quando as discussões de poligonal tendem a atender só um interesse próprio, aí são divergentes, né? Porque aí é uma questão concorrencial, não uma questão de planejamento. E qual é a única diferença que está, o que define a poligonal do porto organizado? A propriedade da terra. Então, a poligonal, ela diz o que é propriedade do Estado, como domínio direto, o Estado pertence, aquela terra pertence ao Estado, e o domínio útil, que é o fórum, a antiga Instituto da Enfanteusa, que não existe mais, mas que é o domínio pelo privado. Então, a poligonal, ela é o núcleo do planejamento de transporte. E aí, eu vou responder a sua pergunta, ainda vou, mas o que eu quero dizer é que
esse introito que eu faço é para a gente começar a entender da onde que a gente começa a controlar o amplia no amplia, né? Quando você redefine poligonal, você não pode excluir área arrendada. Isso, muitos administrativistas, por exemplo, eu gosto de ler a doutora Maria Silvia Zanella de Pietro, ela, pareceres dela, ela é clara, assim, olha, não se reduz a área de poligonal para tirar arrendamento do local e passar para o privado sem processo licitatório e tal, isso não pode. Mas também, por outro lado, você não pode ampliar a ponto de impedir uma ampliação ou uma instalação de um terminal de uso privado, porque, como eu falei anteriormente, são convergentes, né? São complementares. As instituições não brigam, elas se complementam. Né? Quem briga é a diretoria comercial, né? É um puxando o container do outro. Essa é a verdadeira briga e ela é salutar, né? Mas a instituição não briga. Então, quando você amplia, você tem que ter esse amplia ou não amplia, você tem que ter esse bom senso e respeito, né, Cris? Você melhor do que eu sabe, que é advogada, ao direito adquirido, à segurança jurídica. Passou em cima da minha área, eu não vou gostar. Tirou o que é meu, não vai ser bem assim, né? Então, quando se pensa em poligonal, a gente precisa pensar nessas questões. Desde 2013, salvo o melhor juízo, acho que foi artigo 68, o governo o Poder Executivo deu 1 ano para as companhias docas adaptarem as suas poligonais. E eu já estou chegando ao fim da sua pergunta. Muitas foram adaptadas, 37 quase. Tiveram poligonais que reduziram, por quê? Porque na época existia muita área privada e muito instrumento, ferramenta urbana municipal que não tinha nada a ver com poligonal. Por exemplo, igreja, sei lá, clube de ping-pong, enfim. E quando o polígono era fechado, porque tinha poligonal, na época eu estava na autoridade portuária, que o polígono batia na costa oeste africana. Eu ia até o Panamá. Então, era uma coisa louca, né? Então, isso foi revisto. A última que foi revista foi Santos, porque a maioria delas foi revista. Eles deram 1 ano, mas a maioria foi até 2019. Então, grande parte das redefinições poligonal foi até 2019. Algumas diminuíram por quê? Porque a autoridade portuária não tinha condições de fazer toda a dragagem, canal imerso e das sinalizações, porque isso é uma obrigação da poligonal. Se você aumenta a poligonal, o Estado ganha área, mas ele ganha responsabilidade. E se ele ganha responsabilidade e recebe tarifa para isso, tarifa é uma contribuição para fiscal, logo ele tem que manter. Então, muitas dessas poligonais foram reduzidas. E Santos teve Santos é um porto em especial, né? Assim, não é ruim, ele é um porto espetacular, não é uma crítica, mas ele tem algumas coisas em especial. Então, em 2020, fazia quase 20 anos e o porto não revia poligonal. Então, ele fez uma readequação do seu polígono. E, realmente, o Porto de Santos tinha áreas do polígono que não tinha absolutamente nada a ver, né? Ele fez isso em 2020. Em 2022, por conta da questão da privatiza, ele cresceu demais. Cresceu a ponto de invadir áreas privadas. Em 2023 diminuiu. Essa é a minha pergunta, doutora. Essa é a minha pergunta. Esse efeito sanfona. Novamente. Esse foi um efeito sanfona para mim, né? Você abriu a sanfona e depois você encolheu a sanfona, né? No caso, 2020, foi 2022, 2022, né?
no caso, 15, eram 15 mil e 15 milhões, um negócio assim. 15 mil quilômetros quadrados, 15 mil quilômetros quadrados foi para 9,3, se eu não me engano. Luiz, esse negócio do amplia, não amplia, a questão da poligonal do Porto Santo, só para a gente ficar aqui um pouco na piada, antigamente existia um negócio de tratamento de cabelo que era o Alisabel. Ixi, eu era criança, relaxamento era do cabelo. Puxa, estica, solta, enrola. Entendeu? Puxa, estica, solta, enrola. Puxa, estica, solta, enrola. É um pouco a poligonal do Porto de Santos. Mas aí é a conveniência do poder executivo. Então, em 2020, o certo foi readequar. Em 2022, vamos privatizar. Então, a gente tem que vender o maior ativo do planeta. Então, aumenta. Uhum. Foram para outras áreas que não eram só áreas de bem público, então começou a ter problema no Porto. E em 2023 eles diminuíram, porque tem áreas que não tem conformidade com a operação portuária, e agora em 2024 eles colocaram algumas, né? O que eu vejo disso? Eu acho que Vila dos Criadores, Largo do Caneu, tem ali São Vicente, tem uma retificação nesta poligonal, que é o cais da VLI, porque como a poligonal não tem, são medidas cartesianas, ele passa em cima do projeto da VLI, e é um projeto que traz para Santos uma baita movimentação de granel. Então, passou em alguns áreas privadas e de projeto, porque, assim, na lei está ali, respeite contratos existentes. Então, alguém esqueceu, deu uma passadinha ali, foi. Mas, a minha pergunta ainda, para além da Vila dos Criadores e para a Vila do Caneu e São Vicente, tem a autoridade portuária eficiência para dragar todo o canal que ela se propôs dragar? Putz, mas aí isso seria um outro problema. Isso aí é uma outra coisa, né? Isso aí danou-se, né? Aí é um ponto sensível, né, Luciano? Isso é um ponto... Nossa Senhora, pelo amor de Deus. Aliás, a gente tem com essa nova versão que eles estão querendo fazer agora, a gente tem três situações para resolver, né? Porque tem a Ecoporto, que vai ter que sair de onde está. Uhum. Tem a questão do terminal do Concais, que eles vão mudar. E a própria área, né, porque vai ter um novo berço, a própria área ali de que eles querem estender. Então, quer dizer, nesse novo projeto tem três questões, né? Então, tem três temas sensíveis. Três temas sensíveis para poder a gente... Assim, eu trabalhei com uma das primeiras coisas que eu fiz na minha vida, na área portuária, foi trabalhar com o plano de desenvolvimento e zoneamento do Porto de Santos. Eu era só estagiária. Foi um dos PDZs mais duradouros que teve, né, dentro do Porto de Santos. Ele foi de 2003 a 2019, 20 agora, sei lá. Mudou há pouco tempo. 20 anos, né, doutora? 20 anos. Oi? 20 anos, meu mestre. E como que a gente construiu esse PDZ na época? A gente tinha até um logotipo do PDZ, que era PDZ participativo. Então, a autoridade portuária na época, ela ouviu toda a sociedade, todas as cargas, todos os lugares. Então, qual é a agenda que é possível fazer, então, todos foram ouvidos. Não foi uma resolução que, de repente, foi para a praça e falou, está aqui. Embora o Poder Executivo não seja obrigado a fazer audiência pública. Eu lá no dia da audiência, eu estava na audiência pública e eu vi lá, várias vezes. Nós não fomos obrigados a fazer isso. Não. Você não é obrigado, mas a melhor forma de gestão é que você escute a sociedade. Estreitar a relação Porto-Cidade, né, Luciana? É o mínimo, né? É o mínimo. Então,
A questão do Valongo, a questão do Sabuó, Ecoporto, eu não vou dar aqui nem nomes, do Concai, são histórias antigas, né? Então, por exemplo, por que existe um terminal de soja, na época existia um terminal de soja na ponta da praia? Por que à época existia do lado de fertilizante um terminal de veículo? Porque alguém determinou que aquilo tinha que ser assim. E não tinha planejamento. Hoje é um pouco diferente. Eu não posso colocar cargas incompatíveis, eu não posso colocar barrilha com suco de laranja. Não dá. Então a gente tem que pensar. Outra, eu tenho que colocar cargas ao longo do porto que sejam compatíveis, inclusive, com a profundidade dos berços e daquilo que eu posso dragar. São muitas variáveis. Mas quanto à questão do não tem capacidade, Santos 10, Ecoporto, eu acho que a gente está sofrendo de guerra midiática. E uma das coisas que a gente tem que tomar cuidado é com o verdadeiro, com os números verdadeiros. A depender, as calculadoras somam 2 mais 2 igual a 5, ou 2 mais 2 igual a 3. Tudo vai depender do interesse, né? O porto, ele é um porto que é só container? Não, ele é um porto diverso. Eu aprendi isso ao longo do tempo. Santos é um porto que não vai perder para ninguém. Santos está constituído. Santos é hub há muito tempo. E já era hub quando eu era estagiária. Agora, então, ele é hub. Então, assim, não adianta você ir no jornal e traçar a linha do apocalipse. Ai, se não tiver o Santos 10, o Porto de... Não vai, gente. O Porto já é hub. Ou você vai me dizer que você vai deixar de investir num terminal ou num porto que está perto de São Paulo e Campinas, que é o maior PIB do Brasil, vai para a Argentina ou para o Peru? Não vai. Não vai. Porque está aqui. Aqui é que tem multimodalidade. Então, assim, a gente precisa ter cuidado com a mídia, que a questão é midiática, às vezes. Não é só o número. Existe, para o gestor portuário, um desafio que é acomodar interesses. Inclusive, interesse do Estado. Né? São os interesses divergentes, mas também o interesse do Estado. Então, assim, respondendo novamente, como se controla? Quando acontece uma audiência de poligonal, uma das primeiras coisas que a gente verifica deixa eu ver se não tem nenhuma galinha no meu quintal. Peraí, deixa eu ver se ninguém abriu o meu portão. Porque se alguém abrir o meu portão, em segurança jurídica, eu vou ter que brigar por isso. O segundo ponto faz sentido o que está sendo proposto, tanto na questão comercial como na questão de infraestrutura? Faz sentido você mudar o Concais para o Valongo? Sob o meu ponto de vista, faz. Meu ponto de vista. Você vai pegar o navio de cruzeiro, eu já não faço mais isso. Mas eu tive uma super felicidade de pegar um navio de cruzeiro num dia super chuvoso. Eu entendo. De Trânsito do Pará. Você sair ali naquela avenida da Rodrigues Alves e você não sabe para onde vai. Né? E quando eu trabalhava na autoridade portuária, as reclamações que a gente recebia é que aí, né, eram 10 navios às vezes por dia, então você multiplica a ideia por 4.500, mais o tio e a avó que vai buscar o sogro e a sogra, imagina como não ficava aquilo. Então, assim, faz sentido em relação à questão logística? Faz sentido em relação ao Porto Cidade? Faz.
É só uma mudança de terminal? Não. Porque a gente precisa pensar na mobilidade. Faria sentido a gente só ter terminal de container? Porque a gente já tem bastante terminal de container. Faz sentido. A gente precisa também analisar algumas coisas. Por que existe a teoria aqui o apocalipse que se coloca? A gente tem que também pensar em algumas coisas. Primeiro que o comércio internacional cresceu muito depois da pandemia. Santa Catarina, um dos terminais saiu da rota. Porto de Navegantes, que é em frente a Santa Catarina, parou um berço para fazer ampliação, arrumação, não sei o que foi. Brasil Terminal Portuário perdeu um berço. E áreas que são áreas apropriadas para terminal de container, a gente tem que trabalhar com as comunidades que ali estão instaladas. Então, existe uma proposta que acomoda interesse. Então, quando tudo isso melhorar, eu consigo absorver? Consigo. Agora, também tem uma outra coisa. Por que eu quero Porto de Santos? E por que eu não vou para Espírito Santo, por exemplo? Porque o Porto de Santos, ele é algo comum. Ele é o maior porto, está instalado na maior área consumidora e demográfica do Brasil, é multimodal e é histórico. Então, é melhor que eu consiga um terminal dentro do Porto de Santos do que eu ter que rachar a cabeça para ir para outro lugar do país. Mas agora você falou em fazer sentido, né? Que acho que é um dos pontos, até que eu estava conversando aqui com o Luiz Fabiano antes, do fazer sentido e ser compatível. Uma das discussões da SS10 era justamente a questão, vai ampliar, mas essa carga vai sair por onde? Vai aumentar o gargalo, vai enfiar mais carga para dentro e a gente continua com o mesmo problema de sempre, que é a questão do acesso. Eu li um estudo agora sobre essa nova versão, né, da poligonal. Eu não sei se é certo dizer ou não, você que é especialista pode me socorrer nisso, é que nessa nova versão me parece que não prejudicaria, não haveria tanta interferência justamente com relação a gargalo e acesso. Não sei se... Acho que não, porque assim, a gente já... Cris, quando eu vou para Santos, eu já me programo para sair 3 horas antes, ou 3 horas e meia antes, de carro, no domingo, na segunda, na terça, na quarta, e 3 horas para descer. Então, assim, isso a gente está falando, a gente só fala de colapso quando fala de terminal. Mas e esse restante que você está falando? Eu não acredito. Eu posso te dar uma, assim, com muita responsabilidade, o que eu posso falar para você, assim, quando eu falo que a guerra às vezes pode ser midiática, e aí quando eu saí do meu antigo emprego e vim para onde eu estou agora, o pessoal falou, quero ver agora o que você vai defender. Aí eu falava assim, não me sacaneie, porque eu serei a pessoa melhor que tenho para falar, porque eu estou vendo as duas coisas. Então, assim, não me perguntem. Né? Então, eu saí de um ambiente completamente colapsado, sem lugar para colocar um container, para um local que eu não sabia, que eu não conhecia, para um local onde ainda se para por 3 horas, né, no dia, 1 hora de manhã de almoço, lanche e jantar, para-se a operação para isso. Alguma calculadora não está fazendo a conta certa. Mas isso é o que os meus olhos viram. Um lugar completamente colapsado, sem lugar para container e um lugar que para horário de almoço. Se o porto já tivesse colapsado, não ia parar. Isso é fato, verdade. Não ia. Você sabe por quê? Por conta do... Quando você fecha o contrato, você deve saber, a armador com terminal, você tem os níveis de serviço. Produtividade.
Então, assim, pera, alguma coisa não está bem nessa história. Olha, Então, quando... Aí é que preocupa, né, assim, o setor empresarial, porque assim, quando o empresário não se entende, o governo decide por ele. Olha, Luciana, eu fiz uma conta aqui por alto, né? Você falou em 3 horas paradas por dia, né? E eu fiz vezes 365, dariam 1.095 horas, né? 1.095 horas paradas. E aí eu multipliquei vezes os 35 movimentos que fazem um portainer. Então dariam 39 mil containers, mais ou menos, por ano, que iriam ser deixados de ser movimentados, né, Cris? E se a gente multiplicar vezes 2, né, que tem o Twin Peak, né, que é a dupla pegada dos containers, a gente ampliaria isso para 72 mil somente num terminal. Agora, só uma pergunta para você, não te interrompendo, Luciana. Demanda versus capacidade com relação ao Porto de Santos e com relação a essa estagnação da economia mundial. A gente está passando por guerras, a gente está passando por várias guerras, inclusive comerciais. Você acha que a gente teria necessidade de ter essa ampliação nesse momento aí com relação à carga containerizada? Eu acho que a gente precisa em algum momento ampliar. Eu não disse que não precisa. Em algum momento a gente precisa ampliar. O que eu defendo, o que eu acho é que o cenário não é tão apocalíptico como está sendo pintado. Uhum. Porque eu falei daquelas situações, Itajaí, Navegantes, Berço 1. E tem outra coisa também, que agora existe a questão do túnel. Passa no meio do canal. São 2 terminais, que vão... 2 não, né? 2 de contêiner que eu estou falando, que serão afetados por conta desta obra. Para cada módulo a ser instalado, está se estimando mínimo de 20 dias com o canal parado. Então teremos o EBITDA de uma empresa supervalorizado, hiper mega blaster aí, supervalorizado, né? O valor de mercado de uma empresa, porque ela vai estar antes da construção do túnel, né, Cris? Isso não vai afetar a área do Saboá? Vai. E essa carga não vai ter que ir para outro canto? Vai. Então, assim, existem cenários que a gente precisa avaliar, porque senão, quando a gente lê, tá bom, a gente faz conta, quem sou eu para fazer conta de capacidade e tal, mas existem alguns cenários que a gente precisa avaliar. Depois que acabar o túnel, legal, o Santos vai continuar sendo o que sempre foi, e com túnel ainda. Mas não vai ser agora, essa ampliação não vai ser agora imediata. Aí o governo pensa o seguinte também, eu vou pensar como eu pensava antes quando eu era governo. Pô, mas se eu perder essa janela de oportunidade, eu não estaria desvalorizando o meu ativo? Não sei. Porque nenhum ativo é desvalorizado no Porto Santos. Eu fui autoridade portuária durante 11 anos. Tinha 42 arrendamentos que a gente tomava conta. 42, 40 e pouco. Se eu tivesse mais 42 espaços, tinha gente interessada. Porque não é o Porto de Santos. É o que agrega o Porto de Santos, é a área consumidora, é o PIB de São Paulo, é a indústria paulista, o polo tecnológico de Campinas, a multimodalidade, a ferrovia, a rodovia. Eu fico chocada, porque tem gente ainda que acha que Santos não é um hub. Como não é hub? Ele foi para o Brasil inteiro. O Santos, hub, na questão da infraestrutura, porque não tem águas profundas, porque não tem... Tem, gente. Na Europa, os canais, eles são, às vezes, tão quanto a profundidade do Porto de Santos. E são considerados hubs, mas nós não conseguimos considerar Santos como um hub.
Então aí começa com essa história midiática de Santos vai perder carga. Imagina, desde a minha época de estagiária, eu escuto que Santos vai perder carga, uma hora é para soja, outra hora é para não sei. Já vi o pessoal dizer que a hora que o Porto de São Sebastião foi privatizado, Santos está perdido. Não sei como com aquela rodovia. Não faço ideia. Mas sai na mídia, né? Então a gente precisa equalizar aí. Equalizar não, né? A gente precisa nos proteger daquilo que das emoções. A gente precisa se proteger das emoções. Então, eu acho que há necessidade de uma ampliação e uma área para container, o que não significa que uma área de carga geral não possa virar container e vice-versa, mas também acho que não precisa ser tão já. Ele pode ser melhor estudado. Mas você vai colocar ali terminal de passageiro numa área nobre? Sim, gente. Está ruim terminal de passageiro onde está. E é uma área importante para a cidade, né? Justamente para essa relação, né? Muito importante por conta do turismo, gera emprego, você imagina ali, vai poder ter visitação, então e eu acho também realmente que não é um projeto que não vai acontecer amanhã, né? A gente está falando aí de algo a longo prazo. Agora, eu faço uma meia-culpa aqui, porque eu briguei em casa, inclusive, desconfiando que o tal do Porto Valongo não ia sair. Falei, imagina, isso aí não vai sair nunca. Briguei em casa, não vai sair, não vai. Olha aí, passo aqui a minha culpa. Saiu. Entendeu? Saiu, tá lá. Primeira etapa concluída, a segunda vai ser concluída. E assim, eu acho que o modo como a prefeitura faz, né? E não é só a prefeitura de Santos, as prefeituras estão fazendo, porque isso é uma lei, de aproveitar os investimentos privados para que eles deixem seus legados na cidade. Então, existe uma lei, que é uma lei municipal, dizendo, olha, tudo que for feito de investimento, você tem que deixar a sua parte aqui, tá legal. Porque tá deixando. Não era essa a nossa grande briga antes? As empresas vêm para cá e não deixam nada. Pronto, tá aí. As empresas estão no porto e estão deixando as suas contribuições. Às vezes, obrigada, mas que seja. Mas tá deixando. Se resolveu o legado por uma questão legal, ótimo, resolveu. De alguma forma resolveu. Alguma ferramenta foi útil. Né? E no caso, a lei, que é a lei dos municípios, que é o estudo de impacto de vizinhança, foi útil. Para a cidade, eu, que sou santista, gosto muito de ver o que vejo. Por outro lado, eu defendo as empresas e, às vezes, acho assim, que falta um pouco de bom senso nos pedidos, mas, ok, a gente chega sempre num acordo. A empresa não investe onde não quer investir, sabe? Tem algo que a gente precisa considerar, que é o seguinte: investir no Brasil é muito bom, porque o investimento é dinheiro estrangeiro, e dinheiro estrangeiro vale ou 5,5 vezes mais, porque é em dólar, ou 6 e pouco vezes mais, porque é em euro. Quando você chega num país onde a moeda é menor do que a sua, o que você se sente? O rei. Vou investir, vou comprar tudo, comprar todas as roupas e sapatos que tiver nessa viagem. Verdade. É isso? É o outlet dos Estados Unidos. É o outlet dos Estados Unidos. Ué. Né? Então, é isso. Eu acho que existe, que a gente precisa fazer os investimentos. Eu nem vou falar aqui se é Ecoporto, se continua ou se é um outro empreendimento, mas aquela área é uma área que precisa acomodar interesses e interesses também do Estado. Luciana, né? O que eu acho muito bacana agora, viu, Luiz, e aí eu vou fazer até aqui uma menção a isso, é que antigamente, quando se media em poligonal, e aí a mídia, né? A mídia é muito perigosa. Se envolvia trabalhador portuário. Né? Assim, vai diminuir a poligonal, vai acabar o emprego, todo mundo vai morrer. Não vai. Hoje não. Hoje eu acho que... Meu coração não aguenta tanta emoção, doutora Luciana.
Fala do trabalho o trabalhador portuário já percebeu que ele não pode ser massa de manobra para assuntos que não são dele. Né? Então, assim, você tem que perceber algumas mudanças ao longo do tempo. Isso é mania de velho, tá? Então, é isso. Eu estou ficando velha, então eu começo a perceber as mudanças ao longo do tempo. Essa é uma mudança boa, que não, assim, para você se envolver no caso, você precisa ter muito... Primeiro, você está assim, protegido emocionalmente e ter uma questão técnica muito bem colocada na mesa. São cálculos, né? E como eu não gosto de emoções, né? Eu prefiro estar na tecnicidade, que é uma mania minha, eu prefiro fazer análises que são tanto teses como antíteses. Né? Eu prefiro chegar a estas conclusões. Luciana, eu vou só te interromper. Eu aprendi uma palavra com você, minha querida. Eu preciso que vocês me interrompam para eu poder tomar água. O me interrupt, eu aprendi com você e fui eu que fui lhe perguntar, inclusive. Mas você é uma querida minha, uma amadinha minha, mas a Cristina, minha parceira aqui, ela vai ler quem está nos acompanhando. Quem está nos acompanhando aí, Cristina? Cleiton Américo, Luciana Vaz Pacheco de Castro. Não conheço, não sei quem é. Eu tô sem óculos, hein, gente? Se eu ler errado, me perdoem. Lisoberto Carlos e Adriano Duarte. Muito obrigada, viu, vocês que estão aí ouvindo a gente. E depois as pessoas, né? Eu faço assim, eu vou lá, não consigo ver naquele dia, depois eu vou lá e assisto o que ficou gravado. É isso. Eu também. Então, assim, obrigada pela audiência. E você vê como é importante você contextualizar o tema. Tem gente que pode entender muito, tem gente que acha que entende, mas tem alguns aspectos que não foram capturados, tem outros que não entendem nada e se contextualizam. Então, mais do que ir com sangue, né? Porque eu tive na audiência pública, é você tentar contextualizar pela ciência. Eu não sei como é que está meu tempo. Olha, eu acho que teria que ter um outro programa. Teríamos que ter mais aqui. Não, você dá aula, você dá aula para nós. Você dá aula. Trouxe as profissionais, né? Trouxe as profissionais pro estúdio dele e agora ele está perdido, porque vai ter que ser parte 1, parte 2, parte 3. Não, parte... Mas só... Vários. Mas é assim, coisa boa, terminar, coisa boa. Né? Coisa boa. A questão da poligonal de Santos, a gente então tem algumas áreas que a autoridade portuária gostaria de aproveitar, que é a Vila dos Criadores, ali. Eu vi ali um debate muito intenso, vi uma proposta que, se for verdadeira, é boa, porque me parece que aquela área é uma área que está degradada, então eu concordo que ali, mesmo que não seja atividade portuária, que as pessoas não merecem morar naqueles lugares, né, ou lugares assim, não desmerecendo, mas uma questão de saúde pública, é uma questão de humanidade, de dignidade da pessoa humana. Então, tem o Largo do Caneu, que é uma área grande também, tem a questão dos terminais retroportuários em São Vicente, acho que a área de granel líquido e o centro histórico. Então, assim, e algumas discussões sobre ali a parte do Sabuó, elas foram ali, em Monte Cabrão também. Umas questões do Sabuó que foram ali bem debatidas e que, às vezes, com muita emoção, e às vezes com pouca técnica. Na verdade, eu acho que tem mais emoção do que técnica, né? Mas a verdade é que o ativo ele vai ter que ser utilizado. Eu não acho que Santos tenha poucas áreas para ser explorada. Tem mais. Tem áreas que são privadas e assim a gente não pode ficar com rusgas institucionais, arrendamento contra TUP. Eu já trabalhei em todos que você possa imaginar. A dificuldade é a mesma. Aliás, se você quiser uma parte 3 ou parte 2, Luiz, a gente pode ficar aqui a noite inteira. Eu falo, a gente vai discutir sobre as diferenças
as diferenças regulatórias entre um modelo e outro, eu vou te dar mais de 13. E aí você vai falar, pô, é mesmo, né? Cada um com seu peso. Minha cada um com seu querida, peso. a gente fez aqui um planejamento de pelo menos umas 10 perguntas. Mas não deu, Mas né? não deu. Vai ter que ter a parte 10. A gente esgotou quantas? Por 3? Vai precisar de uns 5 programas Mais para... ainda. Mas 10 pode mandar. Importantíssimo, assim, você colocar, contextualizar da maneira que, né, que você colocou pra gente, porque, de fato, é essa impressão que a gente tem mesmo, né, que tem muito mensageiro do apocalipse e, obviamente, que o que eu sei é muito por cima, né, porque não é minha área de atuação, mas, assim, pelo que eu li, também achei que tem coerência, que faz sentido. Eu acho que... Mas uma coisa que eu acho também é que hoje em dia a gente está vivendo uma época, né? Eu já falei isso aqui antes, acho que especial, porque eu vejo que existem muito mais especialistas, assim como você, que usa, né, a sua técnica, a sua expertise com racionalidade, com condição de estar ali, que faz parte disso, que tem condição de opinar mesmo, né? De uma maneira... coerente, que seja bom para todos os envolvidos, né? Que nem você falou da Vila dos Criadores. Realmente, pelo que eu li, vai ser excelente, porque eles querem amarrar no contrato, né, que o arrendatário forneça uma habitação para aquelas pessoas, né? Isso aí é excelente, né? Tirar... Essa é a contrapartida. Contrapartida que é permitida em lei, inclusive. Isso vai ter a mudança de área, né? Entre a Transbrasa, que vai para aquela área, e eles vão para a área da Transbrasa, que é uma área mais habitacional, né? Menos comercial, né? E mais habitacional, e é um lugar próximo a tudo ali, né? Pelo menos ao centro da cidade, vai ter eles vão ter que construir habitação ou transformar algum lugar em habitação, né? Eles vão ter que dar condições ali que eles vivem em condições subhumanas, né? Onde eles estão... são mais de 5 mil famílias. Ali a contrapartida é chave versus chave. Tá. A hora que tiver a chave da casa, eu te dou a chave do empreendimento. Tá. Isso é sensacional. E está sendo acompanhado por Ministério Público, né, Defensoria, enfim. Se realmente isso é uma baita sacada do gestor portuário, vai. Também achei. Ele está matando. Aí vamos e venhamos, né? A gente, assim, você pode ter 1 trilhão de defeitos, mas pô, é uma sacada isso. Aliás, o Estado, né, o gestor portuário, ele é muito mais, ele tem muito mais poder do que ele imagina, porque ele pode mexer com a vida das pessoas para o bem, como ele está tentando fazer, como também não. Então, neste caso, bom, sensacional, acho que é merecido, sabe? E nesse ponto em específico, eu acho merecido. Aplausos ao presidente da autoridade portuária. Alguém que lá da Vila dos Pescadores, que quer ficar ali, pode falar, pô, mas ninguém sabe o que está falando, então... mas pelo que me foi apresentado e pelo que a gente conhece, porque eu trabalhei na autoridade portuária na época do lixão da Lemoa. Não existia Brasil Terminal Portuário. E era feio o negócio. Era degradado mesmo. Tinha tabela periódica de produto químico inteira, quase. Né? Foi perigoso, inclusive. E, olha, foi tão criticado na época. Eu era da autoridade portuária, mas apanhei tanto naquela Câmara dos Vereadores, né? Por onde já se viu ter um terminal portuário? Olha aí. 1.500 empregos diretos e 5.000 indiretos, mas tudo que traz para a cidade, um só terminal que está em cima de um lixão, polui a cidade. Legal, né? Luciana. Eu assim, o que eu vejo é que estão trazendo muita coisa, muita novidade para um porto só, né? Ou para as pessoas que vivem ao redor, né? É a questão da terceira pista da Imigrantes, é a questão de excesso de capacidade, é a questão de mudança do pessoal que está numa zona de produtividade, né, portuária. Então é muita novidade, talvez a gente precise, eu assim enxergo,
e não sei se a minha parceira Cristina vai enxergar desse jeito, a gente precisa estreitar cada dia mais a relação porto com a cidade, tá? Ainda a gente não tem esse laço estreito como a gente tem, e você tem expertise nisso, que já correu o mundo, como em outros portos, no caso da Holanda, que é em cima d'água, que compreende muito bem a questão portuária, o que ela representa para a cidade, a Bélgica, idem, e outras cidades, né? Então, a gente precisa trabalhar melhor essa questão. Não sei se a Cristina concorda comigo, minha parceira. Eu vejo dessa forma. Você enxerga dessa forma também, Cristina? Eu enxergo, mas eu acho que hoje a gente já tem mais isso, isso que a Luciana falou das audiências públicas, por exemplo. Sim, a gente até tem as audiências públicas, mas essa compreensão, esse senso de pertencimento que o Porto então, mas aí a gente sofre da síndrome do vira-lata, Luiz Fabiano. Infelizmente, a gente sofre disso aqui. A gente ainda não se apropriou, acho que não tem a dimensão do que a gente tem aqui, né? Com esse Porto, acho que é. Se você, assim, eu vou. Só para terminar, vai. Olha, e tu acertou na mosca, porque eu preciso falar. Vai terminar, eu não sei se vocês pouco. Conhecem esse projeto aqui, ó. Pô, eu tinha 3 exemplares, eu dei os 3 para as crianças, fiquei sem nenhum, e você poderia lançar uma reedição disso. Tinha uma doidivana que trabalhava na autoridade portuária e era professora da Universidade Católica de Santos, que em 2010 tinha um projeto para aproximar a comunidade portuária de assuntos portuários. Então, essa pessoa escreveu um livro para criança e adolescente chamado Porto, que te quero perto. Teve pela Universidade Católica. Teve, e a coautora era na época era a Unimonte, nem sei qual o nome dessa universidade, mas a gente teve um patrocínio de 10 mil exemplares para ser distribuído na Secretaria Municipal de Educação de Santos, e Guarujá e Cubatão. Qual era o intuito disso? Era que a criançada, né, a sociedade, a camada social que estava na escola entendesse o papel do maior indutor econômico que existe na cidade, que é a atividade portuária. É o maior, não é o único, que tem o turismo também. Porque esta criança, ao receber a informação, ele vai crescer um adulto com poder de decisão. Então, quando você ensina a criança desde sempre que ela mora numa cidade portuária e qual é a importância desta atividade, ela pode decidir se é bom para ela ou não, continuar na atividade portuária ou ir embora. Mas ela tem o poder e o discernimento de, quando ficar grande, não ficar que nem a gente vê nas audiências públicas o pessoal falando bobagem. E é isso que acontece nos outros portos. Essa indução do conhecimento, essa força do conhecimento nesse grau de pessoas, nessa ordem cronológica, né, crianças e adolescentes, dá para você o poder de decidir pela sua cidade, pelo seu emprego, enfim. Tanto que na Holanda, eu fiz um trabalho desse na pós-graduação, e esse livro virou um game, né? O que eu queria, né? Então, assim, se eu tenho um game, fica muito mais fácil de me inserir. A gamificação insere você, a educação, uma coisa mais bacaninha, né? Então, se hoje ninguém consegue ler nada, no game eles vão conseguir entender. Ali vai ter mensagens chaves. Em Roterdã, que digamos que seja proporcional a Santos, existe uma cartilha que é distribuída nas escolas sobre Porto. Atividades, teatros, museu, maquete, passeio. Na Bélgica tem um chamado barômetro da percepção. O que a cidade
pensa sobre a administração portuária e todo ano sai. É difícil? Não. Mas a quem interessa? Verdade. Interessaria a autoridade portuária, né? Assim, talvez interessasse a prefeitura, não sei, né? Mas é isso. Você precisa trazer o cidadão santista que está crescendo para o poder de decisão. Era isso que eu queria. Chega, eu prometo. A gente vai ter mais oportunidades. Teremos, com certeza. Com certeza. Com certeza. Cris, você quer deixar algum recado? Você quer passar algum recado para a gente poder finalizar o programa? Não, quero só agradecer a disponibilidade da Luciana. Achei que foi sensacional. Precisaremos dela aqui com certeza novamente. Ela está devendo a visita dela aqui. Pessoalmente, né? Vamos ver se a gente consegue. Pessoalmente. Foi uma... Aí vão ter que expulsar a gente daqui. Aí vão colocar uma vassoura atrás da porta, vão mandar a gente embora. Obrigada, viu, Lu? Certamente. Obrigada aí pela tua colaboração. Imagina, eu que agradeço. Minhas queridas, inclusive, devo a ela 2, né? Quase que ela pede a música comigo, porque na Unisantos foi ela, né? Queria externar aqui para todos. Na Unisantos foi ela, foi uma mulher que me abriu a porta, né? Através do Dr. Rodrigo Zanetti. E para a Bélgica e para a Holanda, foi ela também. Fui lá na autoridade portuária, foi ela que me deu a guia de ir para a Bélgica e para a Holanda para conhecer os portos de fora. Imensamente grato. E eu espero ter a versão 2, 3, 4, 5, mas com você aqui, com a sua visita aqui, para a gente poder fazer esse bate-bola, tá, Luciana? A gente chega aqui ao final do programa, muito elucidador. Você, como sempre dá uma aula aqui para nós. Obrigado aí por ter aceito o convite e pela força sua, pela força da Cristina, que é minha parceira aqui, doutora Luciana Vaz Pacheco de Castro, que eu tenho que falar o nome dela todo, né? Um nome imperial, bonito, né? Bonito, imponente, né? Imponente o nome, é um nome imperial. Agradeço também a todos que acompanham aqui o nosso canal do Papo de Porto 013. E para quem quiser acompanhar esse programa com a doutora Luciana Guerizzi e a minha parceira Cristina Wagner, favor acessar o canal do Papo de Porto 013, a página é @Papo de Porto 013 e a nossa página no Instagram é @Papo de Porto 013. Lembrando também a vocês que dia 15 de agosto nós teremos o primeiro Congresso do Trabalhador Portuário de Santos, que vai ser feito no Teatro Guarani, e as inscrições já estão abertas, são inscrições gratuitas. Se inscrevam e prestigiem o trabalhador portuário aqui da cidade de Santos. O meu muito obrigado a vocês. Tenham uma semana de vitórias. Deus agracie a vida de todos vocês. Muito obrigado e fiquem com Deus. Um grande abraço.